Quando a cabeça não pensa, o Vasco padece. Rapaziada, tava hoje aqui pensando, hoje tem jogo, né? Tô gravando aqui pela madrugada, logo menos Vasco e Fluminense. E algumas coisas vieram na minha cabeça e eu queria aqui desenrolar com vocês e ver aqui o que, no caso, até mesmo vocês acham, né? Pode ser que mais à frente eu esteja errado, mas acho que assim como a grande maioria, eu também acredito que o trabalho do Fernando Diniz já passou da validade. Acredito que não se tenha muito mais o que extrair. Mas uma coisa, eu acho que o Pedrinho, ele agiu de uma forma bem correta. Talvez não com a melhor ferramenta. Ferramenta eu digo profissional, que é o Fernando Diniz. Acredito que todos os trabalhos dele, todos os torcedores dos clubes sempre falaram, né, que o trabalho dele tem um prazo de validade. E eu acho que o Pedrinho, ele fez de uma forma bem correta, dar um estofo para que o Diniz apresente o seu trabalho. Mas acredito que o Diniz não seja o melhor treinador para isso, assim como vocês. O grande problema do Vasco nos últimos anos é justamente a questão de trocar de treinador toda hora. Igual, por exemplo, se vocês lembrarem bem, o antigo treinador era o Carille, que era aquele jogo defensivo, balão para frente, vamos ver o que dá. Não deu certo, veio o Diniz, que teve seus méritos, ninguém pode tirar o mérito dele ter potencializado muito o Ryan, ninguém pode falar do contrário, como também de ter levado o Vasco até a final da Copa do Brasil. Tudo bem, a gente pode até ponderar que, bom, foi sempre nos pênaltis, sempre chorado, mas era um time que não tinha banco, diferente desse ano. Esse ano não tem explicação para o Vasco não estar produzindo. O time se tornou basicamente uma fábrica de cruzamentos, é quase um Fordismo de cruzamentos, mas mesmo assim o Fernando Diniz trouxe grande parte dos jogadores que aqui estão, ele tem o seu mérito. Ele tentou ainda demover o Coutinho de sair do clube. Ninguém pode criticar essa parte do Diniz, ele se importa realmente com o Vasco. Só que como em todos os outros times, na verdade, todos os torcedores sempre disseram, o trabalho tem tempo de validade. E eu acredito que talvez o Diniz caindo, seria melhor manter o pensamento que o Pedrinho tem, que é de quê? Dar tempo ao treinador. O próximo treinador que vier, ele tem que ter tempo para trabalhar, independente de quem seja. Porque eu acredito que a continuidade, o trabalho é o que vai formar um trabalho sólido. Abel Ferreira chegou aqui, ele não era a estrela que ele era, ele se tornou aqui. Pelo menos ao meu ver, tem outras pessoas que acreditam que sim, mas enfim, essa é a grande questão. Hoje tem um jogo importante contra o Fluminense, o Thiago Mendes, que é o estofo técnico que a gente tinha, não vai jogar. Infelizmente, talvez o Diniz venha com o Hugo Moura, que, bom, até é fruto para outro vídeo, né? Mas essa é a grande questão. Acredito que nos próximos jogos não, desculpa, vindo um novo treinador, que acho que é iminente, a troca, né? Caso o Diniz ele não continue, que ele tenha tempo. Eu acredito que o Pedrinho ele tem a mentalidade correta quanto ao treinador de dar tempo para ele trabalhar. Agora, acho que o Fernando Diniz talvez não é um treinador que consiga fazer esse trabalho longevo, assim como vocês todos imagino pensem, né? Acredito que durante um tempo, né, acho que a paciência acabou no jogo contra o Bahia. Na Chapecoense eu ainda acreditei porque o time produziu para tal, teve muito azar ali. Acredito até mesmo que já era para ter tirado o Brenner, tentar colocar alguma outra peça ali, tende não um GB, mas tentar algo novo ali, sabe? Mas não aconteceu. Só que o que eu acredito muito é isso, um novo treinador vindo, dele ter tempo para trabalhar, porque o Vasco hoje ele tem um time bom. O Vasco hoje ele tem banco, coisa que não tinha no passado. Você vai pensar, tudo bem, muito se criticava Matheus França, até falei Matheus Cunha no vídeo passado. Muito se critica do Matheus França, que realmente é um jogador que não pode ser mantido, que não pode vestir a camisa do Vasco da Gama, com todo respeito ao jogador, mas acredito que, ainda mais por 1 milhão de salário, não tem como, que é o que você veicula, não tem como ele continuar atuando com a camisa do Vasco,
Mas era o jogador que tinha. Quem que ia colocar do banco? Não tinha, entende? O Hugo Moura, coitado, quase todos os jogos que ele entrava, ele era expulso e era uma expulsão engraçada, porque era sempre da mesma forma. Era pisão na panturrilha. Era incrível, parece que a chuteira dele tinha um imã para a panturrilha da rapaziada que, enfim, né? É, tipo, vontade não faltou, mas quando a vontade ela gera uma expulsão é complicado defender. Entende? Acredito até mesmo que ele tenha feito o melhor dele, só que é bem complicado, sabe, rapaziada? Então eu tava pensando bem nisso, entende? Ponderando sobre esses fatos. E acredito que no próximo, acredito que até um bom nome seria o Vojvoda. Ele pegou o Fortaleza ali numa situação até parecida com o Vasco, né? Se reestruturando, buscando ali com oportunidades de mercado. E o Fortaleza sempre se mostrou um time forte. Até ano passado, quando com algumas contratações questionáveis veio a cair, mas ela teve uma reação. Acredito que o Vojvoda é uma boa peça. Caixinha também seria uma boa. E aquele que todos nós, né, a gente vislumbra o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho seria uma excelente contratação também. A grande questão foi que no Fluminense ele simplesmente largou tudo. E a torcida nossa, ela é exigente com toda a razão, a gente merece ganhar, né? A gente merece melhores resultados. E eu não sei se o Renato Gaúcho, acho que nesse momento ele conseguiria suportar essa situação. Com certeza ele produziria bem mais do que o time do Diniz ele produz hoje, mas a grande questão fica no... Será que a gente vai ter um novo efeito Coutinho? Porque a gente já tem histórico com o Renato Gaúcho que ele abandonou o Fluminense. E verdade seja dita, ele fez um excelente trabalho no Mundial de Clubes, levou o Fluminense até uma semifinal de Mundial, onde, gente, eu quando estava vendo, eu não estava acreditando que ele estava fazendo aquilo, com o elenco que tinha, e foi longe, batalhando, ganhando, chegando a uma semifinal, assim, é algo realmente para se admirar. E essa é a questão, rapaziada. Acho que eu queria deixar aqui esse pensamento, né? Deixar essa reflexão para rapaziada, que eu acho que, por mais que a gente critique, por mais que a gente veja alguns erros na gestão do Pedrinho, eu acredito que ele tem muitos acertos, eu acredito que ele fazendo um excelente trabalho em certos pontos. Ele erra, como por exemplo, em não se comunicar com o torcedor, e ele se esconder muitas das vezes, que pelo menos é a minha visão, mas ele faz um trabalho bom, pelo menos essa questão do Diniz, dele chegar e dar tempo. Só que não pode ser só com o Diniz. Vindo o treinador, ele tem que ter um tempo para trabalhar. Entende? A gente vai ter uma Copa do Mundo aí, vão ser, se não me engano, 60 dias, onde vai poder o novo treinador, se vier, vai conhecer o elenco, vai conseguir trabalhar e até mesmo a questão se o Diniz ficar, vamos supor aí, porque é aquilo, né? A gente que é vascaíno, a gente não pode imaginar que o Vasco ele vá torcer contra o Vasco, né? Até mesmo no jogo contra o Volta Redonda eu fiquei bem revoltado, mas ainda assim a gente não quer ver o Vasco numa situação complicada e esse início de ano está sendo bem complexa a situação, mas eu acho que, porra, Diniz ou qualquer outro, ele tem que ter tempo. O trabalho do Diniz, eu acredito que, assim, se for eliminado contra o Fluminense ou uma derrota contra o Santos, qualquer um dos dois, se for eliminado contra o Fluminense ou derrota contra o Santos, acho que já é hora de mudar. A gente tem que ter um fato novo ali, mas não tem que ser uma escolha qualquer. Acho que o Pedrinho já deveria já até mesmo ter um plano já com a sua diretoria para tipo, olha, a gente vai atrás desse aqui. Saiu o Coutinho, vai ter um estofo para trazer um treinador com certo salário para trazer. Tem o Vojvoda balançando no Santos, tem o Caixinha, não sei da situação dele, mas Renato Gaúcho pode no caso. O Jair Ventura é um treinador sólido, tudo bem, todo mundo pensa a mesma coisa, né, que o Jair Ventura é um treinador bombeiro e tudo mais, mas é um trabalho sólido. Acredito que ele apresente um trabalho sólido, acredito que no Vasco, com o elenco que o Vasco tem, talvez ele apresente um trabalho, não um futebol que vai encher os olhos, como o Diniz ano passado, em alguns momentos, naquela sequência de vitórias apresentou, mas acredito que ele vai ter algo ali que vai ser resultadista, sabe? Temos Sul-Americana, acredito, como eu falei até no outro vídeo, acredito que a gente tem grandes chances de levar a Sul-Americana esse ano, mesmo sendo a Sul-Americana muito mais difícil, a gente vai ter São Paulo, vamos ter times argentinos brigando ali, mas acredito que o Vasco ele vem bem forte para
conquistar esse título e seria muito importante, é importante para o Vasco voltar a levantar títulos e acredito até mesmo para o Pedrinho se manter ali até conseguir um novo investidor para o Vasco. Um título ali, né, ou estar bem encaminhado numa Sul-Americana é fundamental até mesmo para se manter esse projeto, porque mesmo não acreditando tanto no trabalho assim do Pedrinho em manter o Fernando Diniz, uma outra coisa é a gestão do Pedrinho. A gestão do Pedrinho é uma gestão boa, já me revoltou muito, mas a gente tem que dar os frutos dos louros, né? É uma gestão boa. Mas é isso, rapaziada. Tô aqui encerrando mais um vídeo. Bem-vindos ao canal Casaca 1998. Deixa o like aí, tamo junto, é nóis.